olha só, eu jamais, não sei vocês dois, Carla Bigato, Vamos ver. Felipe Bueno, que sempre tá nas alturas, eu jamais serviria para ser alpinista. Eu não sei vocês. Eu não gosto de altura. Tá. Eu sempre acho que vai dar caca. Eu prefiro ter pé no chão, né? Pé no chão mesmo. Mas de preferência ao nível do mar. Só de saber que São Paulo tá a 760 metros de altura em relação ao nível do mar já me dá uma certa preocupação. Mas parece que tudo bem, né? Bom, eu até tenho curiosidade de ir para Dubai para subir naquele Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, para ver o mirante e tal. Eu já vi umas fotos, não sei se é tão interessante assim, mas a ideia de subir ali, sabendo que o vidro tá firminho, que não tem risco e tal. Agora, quem gosta de alpinismo, não é o meu caso, tem como maior desafio subir o Everest. O Everest. O Everest. É o topo do mundo, 10 vezes a altura desse hotel, mais um pouquinho até, né? 8.848 metros de altura, a montanha mais alta do mundo e um dos lugares mais perigosos da Terra. 2.000 pessoas, um pouco mais, conseguiram subir, 300 e poucas morreram. É uma coisa complicada. E para encarar esse desafio de chegar ao topo do mundo, você precisa ter preparo físico, emocional. É uma jornada de 2 meses, fora o preparo, né? Tem gente que vai fazer isso depois de 30 anos de alpinismo. Então você vai para Katmandu, capital do Nepal, dali saem as expedições, você pega um voo até Lukla, fica 2.860 metros de altura, a nível, né, acima do nível do mar, e ali é o ponto de acesso ao Himalaia. Aí você tem uma caminhada razoável de uns 9, 10 dias e você vai chegar num acampamento a 5.364 metros, ou seja, uma subida e tanto. Bom, a cidade mais alta do mundo, que fica no Peru, La Rinconada, fica 200 metros abaixo deste ponto que eu estou falando, só para ter uma noção. Aí depois você tem um acampamento a 5.800 metros de altura, que é uma parada de descanso. Aí você vai para o acampamento 2, que está a 6.400 metros, olha só. Aí o nível de oxigênio já está reduzido, mas você está só a 6.400 metros, imaginando que você vai para 8.800 metros de altura. Aí você tem um outro acampamento a 7.300 metros. Aí você entra numa zona de 8.000 metros. Bom, a partir daí é a chamada zona da morte. 8.000 metros. Você está a 8.000 metros, mas ainda falta escalar 800 e tantos metros para chegar no topo. É quase 1 quilômetro. É só quase 1 quilômetro, não é de andadinha, né? E os 2 maiores riscos dessa escalada são entre o segundo e o terceiro acampamento, que tem um gelo ali difícil de superar, e depois essa zona da morte a partir de 8.000 metros. Bom, imagina você iniciar essa jornada e não chegar ao topo. Você faz tudo isso, vai para Katmandu, pega o avião, vai para o acampamento, e você não chega no topo, não chega a 8.848, você não vai. É frustrante, é extremamente frustrante, deve ser extremamente frustrante. Eu ficaria feliz de não ir, mas se você vai, a ideia é chegar ao topo. Sim. Muitas viagens, a curtição é o trajeto, é estar viajando, passear, tal, mas aqui, vamos ao Everest e você não chega no 8.848, não tira uma fotografia, desculpa, não dá, né? Eu e minha família uma vez fomos ao Parque Yellowstone e lá tem um vale chamado Vale dos Ursos. O grande barato do Vale dos Ursos é você ver ursos. Né? Ninguém vai pro Yellowstone só para isso, mas lá pelas tantas tem lá, vamos ao Vale dos Ursos. A gente não viu nenhum urso. Nem o Zé Colmeia. Mas que Zé Colmeia tá dormindo, embora o Zé Colmeia seja de lá. Então eu vi urso em São Paulo, no zoológico, mas eu não vi urso lá. É frustrante não ver o urso, mas é que tinha outras coisas para fazer. Agora, ir ao Everest e não chegar ao topo, o que você tem para fazer que você vai ao Everest? Subir, né? Bom, por que eu tô falando isso? Porque a gente está diante de um Everest. O Brasil está diante de um Everest, de uma missão ao estilo Everest. Ou a gente chega ao topo, ou a gente perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Não chegou ao topo, perdeu a viagem. A gente tem a maior montanha do mundo para escalar, que é a montanha da nossa transformação como país. De um país de nível de renda média, com condições econômicas medíocres, com condições sociais lamentáveis em muitos setores,
E a gente precisa chegar no Everest, a gente precisa chegar no topo. Aí a gente fez um monte de coisa, foi para Katmandu, chegou no primeiro acampamento, né? Fez a PEC dos gastos, aprovou a reforma da Previdência. E aí a gente já fala, pô, que legal, puxa vida, que bacana. Tá bom, mas e aí? A gente vai parar aqui? É aqui que a gente vai parar? Porque a reforma tributária, eu não sei o que vai ser dela. A reforma administrativa, eu não sei o que vai ser dela. As tais privatizações de R$1 trilhão que o Paulo Guedes prometeu como se fosse uma simplicidade, nós vendemos uma quitanda. Não vendemos uma quitanda. Não sei nem se dá para falar em quitanda, uma banquinha com aquelas frutas que a gente vê na rua. Que você para o caminhão, põe uns abacaxis lá, a gente não vendeu aquilo, né? A gente não consegue. Aquela de beira de estrada? De beira de estrada, exatamente. Não conseguimos. Você vai pro Nordeste, o pessoal tá vendendo caju. Sim, eu adoro maravilha. caju. Adoro caju. Vai para Minas, doce de leite, compota, geleia. Nós não vendemos nada disso, né? Aí o Paulo Guedes vai num encontro com empresários e ele diz o seguinte: nós temos 15 semanas para salvar o Brasil. 15 semanas para salvar o Brasil. Porque depois do recesso ninguém aprova mais nada. De que adianta ouvir o ministro falar que nós temos 15 semanas para salvar o Brasil? Primeiro que se for verdade, nós estamos fritos, porque nós não vamos salvar o Brasil em 15 semanas, nós não vamos conseguir aprovar nada em 15 semanas, nós não vamos transformar nada em 15 semanas. Então, ou é isso ou nada, é uma fala pavorosa. É como falar que o coronavírus vai acabar com o mundo. É quase irresponsável dizer que a gente tem 15 semanas para salvar o Brasil, porque a gente não vai conseguir salvar o Brasil em 15 semanas e dá para salvar o Brasil em mais do que 15 semanas. O importante é fazer tudo direitinho. Não dá para fazer de afogadilho e nem dá para fazer do jeito que a gente está fazendo. Aí a gente ouve o presidente da Câmara, o presidente do Senado mostrarem compromissos com as mudanças, com a escalada do Everest, mas a gente está aprovando o quê? Cadê as aprovações, né? A gente largou o ano de 2020 com esperança, a gente acreditou, a gente imaginou que o governo Bolsonaro iniciando o seu segundo ano e alguns sinais econômicos indo razoavelmente bem, a gente poderia ter uma retomada, finalmente sair da mediocridade. Um 2019 que é esse 2019 de 1% para um 2020 de 2 ponto algo, que esse ponto algo fosse algo, né? Aí o 2 ponto algo já pode ser 2.0, o 2 ponto algo já pode ser por arredondamento, porque pode ser 1.9, e aí? Como é que vai ser? Essa é a retomada? Esse é o segundo ano? Essa é a nossa esperança? A construção civil, e a gente noticiou aqui, ela deu um gás para a economia, agora vai. De repente, você vai conversando, a gente conversou essa semana com o Zé Roberto Mendonça de Barros, e ele que apontou tempos atrás a retomada da construção civil, ele mesmo disse, olha, a construção civil agora está um pouquinho mais devagar, já não é aquilo que era antes. Ricardo Gallo ontem, num relato que a gente não conseguia interromper, porque tinha começo, meio e infelizmente tinha um fim, e o fim não foi bom. Bom foi o relato que ele fez pela precisão, mas é angustiante. O que ele falou nós podemos estar perdendo tempo. E o Zé Roberto falou a mesma coisa. Cadê as medidas que aumentam a produtividade da economia? Cadê a produtividade da economia brasileira dando sinais expressivos? Cadê o aumento de produção? O automóvel vai produzir menos do que estava produzindo no ano passado. A criação de empregos vai andando de lá, a gente festeja, caiu 0,2, 0,3, comparado com 2000 e não sei o que, agora é a melhor taxa desde... Blá, 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 blá. Só que os números são ruins. É a melhor porque podia ser a pior também, é melhor porque é 0,1 a mais do que o outro. É a menos ruim. A menos ruim, não tem um número que você fala, opa, agora eu tô sentindo que vem uma transformação por aí. Cadê a transformação? Sabe, você tá reformando a sua casa... E você visita a obra e não vê mudança, visita a obra, não vê a mudança, injeta dinheiro e cadê a mudança? Injeta dinheiro e de vez em quando você fala, mas o que eu estou fazendo? Que eu não gasto, só gasto e as coisas não andam. É preciso aquele momento em que você fala, agora a parede ficou com a cor nova, puxa vida, ficou... Cadê essa reforma que a gente está falando que vem e que não chegou, né? A gente sabe que as coisas estão sendo tentadas, mas... E daí que estão sendo tentadas? Nós vamos festejar aquelas medalhas na escola que as crianças ganham por participar? Todos os meninos ganham, todas as meninas ganham. Então não tem o melhor ou o pior. Todo mundo sai com medalha, todo mundo sai feliz.
Mas no Brasil não dá, a gente precisa ter a medalha por conquistas reais, né? E os mecanismos de estímulo para a economia, eles estão se tornando rarefeitos como o oxigênio perto do topo do Everest. Quer dizer, dá para baixar mais os juros? Talvez dê, mas adianta baixar mais os juros? Dá para baixar mais, enfim, melhorar um pouco a inflação? Baixar? Que adianta? Nós já estamos com uma inflação baixa, não temos um problema de inflacionário. Ninguém olha para o Brasil e fala, o Brasil tem uma explosão inflacionária no seu horizonte. Então, a subida do Everest, o desafio é oxigênio, ar rarefeito. Onde é que a gente vai arrumar oxigênio agora para seguir a nossa caminhada na retomada econômica? Como é que a gente vai fazer se a gente não aprovar as reformas? Será que os políticos vão brincar de novo com a gente? Parece que é uma grande brincadeira desses caras. Eu vejo o Rodrigo Maia falando, eu vejo o Alcolumbre falando, eu vejo o Bolsonaro falando, eu vejo o Paulo Guedes falando. E o que a gente vê na expressão deles? Uma disputa de poder entre eles para saber quem é que manda mais, quem é mais bacana. E aí? No governo Temer, a gente viu essa brincadeira acontecer. E o que foi essa brincadeira? Começa com a irresponsabilidade de um procurador-geral, que era o atirador-geral da República. Até esqueço o nome dele. Como é que chama? Rodrigo Janot. É, porque eu chamo de atirador-geral da República, eu esqueço que é Rodrigo Janot. E aí ele enterrou a chance de aprovação da reforma tributária, da reforma da Previdência. A gente viu foi o governo Temer gastando dinheiro, né, energia, tempo, emendas e tal, para ficar no cargo. Ou seja, ele investiu para ficar onde o Brasil estava. Fez uma série de mudanças, fez a PEC do teto dos gastos, da responsabilidade das estatais, mas a reforma da Previdência empacou pelo Janot e ele ficou gastando cartucho para permanecer onde estava e não cair. Porque houve um dia em que se imaginou que o Temer fosse cair, né? Irresponsabilidade geral ali. Bom, e agora? Agora a gente não vê o Planalto se mexer para transformar também. A gente vê o Planalto se mexer para fazer provocações, fazer graçolas. Fica parecendo que o mundo é uma gracinha para ver quem é que é mais engraçado. Se é o presidente da República, se é o humorista que ele leva para fingir que é o presidente da República. Ele fica tirando sarro das coisas. Gente, não é para rir. Nós não estamos em momento de risada. Nós temos que festejar. Nós temos que torcer para que em 2022 a gente tenha um ambiente econômico, que é também um ambiente social, transformado. Agora, ficar nessa disputa ideológica de gracinhas, isso vai levar a gente aonde? Ele está achando divertido? Pode ser que ele esteja achando divertido. Aquele outro... Não o bobo da corte, o ministro da Educação também, fica fazendo gracinha. Abraham. Qual é a graça disso, entendeu? É a busca do aplauso fácil da rede social. Tem aplauso fácil da rede social, tem vaia fácil da rede social. Só que a rede social não quer dizer nada. A rede social é um ambiente de troca de opiniões, mas o que quer dizer alguma coisa são os relatórios frios do IBGE, os relatórios frios das estatísticas do Banco Central, que mostram uma mudança econômica do país. São as pessoas saindo não para buscar emprego, saindo para trabalhar. Porque sair para buscar emprego é legal se você consegue voltar para casa com a esperança de, na próxima ida, você conseguir um emprego. Agora, estou saindo para buscar emprego, é até legal, porque significa que você acredita que vai conseguir. Agora, o ideal é você conseguir, seja com carteira de trabalho, seja sem carteira de trabalho, mas para aumentar a renda média dos brasileiros. Hoje saíram estudos mostrando como está a situação dos negros no Brasil, como está a situação das mulheres negras no Brasil. Pô, é lamentável. A diferença de renda, isso não é razoável. Nós não podemos olhar para esses números e achar que assim é legal, porque o risco país caiu não sei quanto. O risco país caiu não sei quanto, bacana, legal, vamos festejar. Mas cadê o dinheiro entrando? Cadê as pessoas investindo? Cadê o crescimento econômico aparecendo e chegando onde tem que chegar? Não chegando no salão da Fiesp, nessas reuniões em que todos os empresários batem palmas para o governo, porque todo mundo bate palma para o governo, batia palma para o governo Dilma também, entendeu? Porque chega o presidente da República, as pessoas batem palma. Porque é um salão controlado. Se não for um salão controlado, no caso da Dilma era vaia, ovo, tomate. No Bolsonaro não. As pessoas ainda acreditam. E tem que acreditar.
Porque qual é a alternativa a não acreditar? Trabalhar contra? Nós todos trabalhamos a favor, porque o fracasso do governo Bolsonaro significa que em 2022 a gente começa tudo de novo, porque nós perdemos 2019, 2020, 2021 e 2022. Não dá para ser assim. Tem 210 milhões de pessoas querendo subir o Everest. Não é só o presidente da República subindo o Everest e se reelegendo, o governador de um estado se reelegendo e subindo o seu Everest político. Isso aí é ótimo para eles, mas para nós não muda nada. Para mudar o cheiro da água, para a gente poder ficar feliz, para a gente poder falar que o Brasil se transformou, nós temos que subir o Everest. Cada um dos 210 milhões de brasileiros tem que ter o direito de colocar os filhos na escola e vê-los aprender, tem que ter o direito de pagar as contas no final do mês, e o mês não pode acabar depois do dinheiro. Por que o dinheiro não dura 30 dias? Não é que nós não estamos falando, as pessoas não é que as pessoas não conseguem poupar, as pessoas não conseguem pagar suas contas. Tem lá aqueles 63 milhões, 65, sei lá, milhões de pessoas devendo, e era o número que se falava na campanha em 2018, você chega em 2020 o número é o mesmo. Não mudou nada. Como é que em 2 anos não diminuiu o número de pessoas endividadas, ou até aumentou o número de endividados, porém com capacidade de pagamento, não inadimplentes, pessoas endividadas porque contraíram dívidas para adquirir bens. Agora, inadimplentes, ferrados, sendo procurados pelos bancos, pelas agências para fatiar o que devem, isso não tem sentido. Então, desse jeito a gente não chega ao Everest, desse jeito a gente não consegue subir aquelas escadinhas de 3 degraus que todo mundo tem em casa, ou muita gente tem em casa, para pegar as coisas no armário onde não alcança. É a diferença entre isso, que é andar de lado, e o Everest. Não é possível que o país do futuro, a 8ª economia do mundo, que o presidente sempre lembra, e todas as pessoas sempre lembram, aprendem na escola, país continental, 8 milhões e meio, litoral, não sei o quê, um potencial turístico extraordinário, andando de lado com essa lixarada de desempenho, essa discussão de baixo nível, saneamento pavoroso, que não resolve, que não sai. Então, ou a gente dá um saculejo, começa a pressionar esses caras, começa a encher a paciência deles. Não adianta querer o presidente da República buscar o aplauso fácil, reclamar da imprensa. A imprensa não está aí para puxar o saco do governo, a imprensa não está aí para ficar criticando o governo, nada. A imprensa está aí para registrar o que está acontecendo. Alguém acredita que o Brasil está indo bem? Ah, mas ele está melhor do que está. Bom, então era com a Dilma. Não, a Dilma é um lixo. Foi um lixo. O segundo governo da Dilma é lamentável. O primeiro governo da Dilma, ela lançou as bases do lamentável. Foi um desastre. Porque foi um desastre o governo Dilma, então nós estamos felizes porque agora, em vez de estar com 40 graus de febre, nós estamos com 38,5. Não, nós temos que ter 36,4, sei lá qual a temperatura normal. É esse o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, e nós não estamos alcançando. E fica esse discursinho, temos 15 semanas para resolver os problemas do país. Pelo amor de Deus, vamos agir com seriedade. Não é possível que esses caras que na hora de buscar o voto, presidente da República, governadores, prefeitos, deputados, senadores, prometam mundos e fundos e na hora nos entreguem nada. Nós não estamos vendo nada. O que a gente recebe é deslizamento de terra na cabeça, porque os prefeitos são umas porcarias e que a gente tem que trocar esses caras todos. Nós não temos que reeleger ninguém que não conseguiu resolver esse problema, que participou desse problema. Tem os relatórios mostrando que já se sabia o que ia acontecer. Então esses caras não têm que ser reeleitos. Nós temos que começar uma campanha contra a reeleição, que fique o Instituto da Reeleição só para os bons. O resto é trocar, esquecer, acabar a biografia dos caras. Não podem continuar. E os que estão aí até 2022, nós temos que trabalhar com grau de cobrança como aquele corredor que fica no vácuo do primeiro colocado e diz: se bobear, eu vou te ultrapassar. Nós não podemos tolerar e ser generosos, não. Chega de generosidade. A generosidade tem que ser para os 210 milhões de brasileiros. Esses é que precisam, e não os governantes.